Olá! Nesse vídeo nós vamos aprender sobre a equação da reta, ou também conhecida como função afim, ou até mesmo como função do primeiro grau. A equação da reta ela é dada desta forma aqui, que nós podemos ver. Olha só, y igual a um ax mais b, onde o a é chamado coeficiente angular e o b, que é o número que não acompanha o x, que não está multiplicando o x, ele é o coeficiente linear. São ambos números reais e aqui do lado esquerdo nós temos o y e do lado direito, como sendo variável, nós temos aqui o x. Então, esta é a forma da equação da reta. Y igual a x mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Estes dois números, estes dois parâmetros, eles nos indicam algumas características do gráfico da nossa reta. Vamos aqui ver o que o a indica para nós. Olha só, se o a for um número maior que zero, ou seja, um número positivo, nós vamos ter uma reta crescente, que é um pequeno esboço aqui apresentado para nós neste gráfico. A nossa reta vai ter uma angulação aí para cima, vai ser uma reta crescente, caso o nosso coeficiente angular, olha só, maior que zero. Por um outro lado, se o nosso coeficiente angular, se o nosso parâmetro a, ele for um número menor que zero, a reta ela vai ser decrescente. Então, o nosso gráfico será semelhante a este gráfico aqui, ó, da nossa direita. Nós teremos uma reta decrescente. Então, o parâmetro a, o coeficiente angular, lembrando, olha só, não esqueça que o a é o número que acompanha o x na equação da nossa reta. Então, toda vez que o a for positivo, teremos uma reta crescente. Por um outro lado, se o a for negativo, a nossa reta será decrescente. Então, o parâmetro a nos fala sobre a angulação da nossa reta, se ela é crescente ou decrescente. Já o parâmetro b, ele sempre vai nos indicar aonde que a reta corta o eixo vertical, o eixo y. Então, olha só, aqui aonde ela intercepta o eixo y, sempre vai ser no valor de b. Então, se o b vale 1, por exemplo, ela vai cortar ali o eixo y no 1. Se o b vale 2, ela vai cortar o eixo y no 2 e assim por diante. E quando ela for decrescente, acontece o mesmo. Olha só, ela sempre vai interceptar ali o eixo vertical no valor que o b nos indica, sendo ele 2, 3, positivo, negativo e assim por diante. Então, esses dois parâmetros nos indicam essas características da reta. O parâmetro a fala se ela é crescente ou decrescente, e o parâmetro b nos indica, já de primeira mão, aonde a reta vai cortar o eixo y. Bom, temos aqui alguns casos especiais. O primeiro caso especial é quando o nosso coeficiente angular, o nosso parâmetro a, ele for igual a zero, olha só. Se o parâmetro a for igual a zero e a nossa reta, lembre-se sempre, a nossa reta é y igual a x mais b. Assim, se nós colocarmos aqui no lugar do a o número zero, ficará 0 vezes x mais b, ou seja, a nossa reta se traduz a y igual a b, ou seja, y igual a um determinado número. Por exemplo, se eu tiver esta reta aqui, veja só, y igual a 2. Não se engane, isso é uma reta do jeito que está. O que acontece é que o nosso coeficiente angular é igual a zero. O que nós vamos ter neste caso, então? Veja só, se o a sendo maior que zero, a reta é crescente, e o a sendo menor que zero, a reta é decrescente,
Se o A for igual a zero, a reta ela não vai ser nem decrescente e nem crescente. Nós teremos uma reta constante, uma reta horizontal paralela com relação ao eixo x. E esta reta ela vai passar, olha só, justamente no número 2. Porque veja, embora eu não tenha o coeficiente angular, eu tenho ainda o coeficiente linear, que no meu caso aqui é o número 2. Então, ela vai interceptar ali o eixo vertical no número 2, só que com uma diferença agora, ela não vai ser nem crescente nem decrescente. Ela vai ser o que chamamos de reta constante. Agora, este caso aqui, ao lado direito, onde o A é igual a 1 e o B igual a 0, nós teremos y igual a 1 vezes x mais 0, e isso se traduz a y igual a x. Neste caso, nós teremos o que chamamos de função identidade. O gráfico da reta, ele vai ser assim. A reta vai passar no eixo, ela vai passar aqui no ponto 0, 0, na origem do sistema cartesiano, e ela vai formar um ângulo de 45 graus com o eixo x. Vai ser ali a diagonal do nosso sistema, tá? Então, aqui no lado esquerdo, quando o nosso A for igual a 0, nós teremos a função constante, uma reta constante, né? Então, vamos anotar aqui, olha só, aqui eu tenho uma reta constante, e aqui do lado direito, nós teremos o que nós chamamos de função identidade. Então, vamos anotar aqui. E agora, como que nós podemos desenhar o gráfico de qualquer reta? Será que nós temos um procedimento, um passo a passo, que nós podemos seguir de forma a desenhar o gráfico de qualquer reta? Bom, vamos ver aqui abaixo, olha só. Digamos que seja preciso desenhar o gráfico dessas duas retas, y igual a 2x mais 1 e y igual a menos 3x mais 5. Bom, nós podemos separar aí esta tarefa em dois passos. O primeiro passo é identificar o coeficiente linear e marcá-lo no gráfico. Por exemplo, nessa letra A aqui, olha só, o B, que é o coeficiente linear, ele é igual ao número 1. O A, que é o coeficiente angular, é igual a 2, porque o A, lembre-se, o A ele sempre acompanha o x. Então, a minha reta é y igual a ax mais b. O A é o valor que acompanha o x e o B é o valor que não está multiplicando o x, é o valor que está somando ali na nossa equação. No caso aqui, o B é igual a 1. Então, o primeiro passo é você ir aqui no eixo vertical e marcar esse valor de B. B é igual a 1. Nós marcamos um pontinho. Só que para desenhar uma reta, é preciso ter dois pontos. Por isso que agora nós podemos fazer uma seguinte conta. Atribuir um determinado valor para x qualquer. Por exemplo, eu vou colocar x igual a 1. Poderia ser outro valor. Estou colocando x igual a 1 porque é um valor fácil de se trabalhar. Então, se o meu x é igual a 1, quanto que valerá o meu y? O meu y vai ser 2 vezes 1 mais 1. Olha só, eu estou pegando aqui ó, a fórmula do y e no lugar do x, eu simplesmente estou colocando o valor 1. E assim, se eu terminar a minha conta aqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, o meu y igual a 3. Ou seja, para x igual a 1, o meu y, fazendo um esboço aqui, do meu gráfico, o meu y, ele vai ser igual a 3. Então, está aqui, ó, x igual a 1 e y igual a 3. Então, achei um valor, eu coloquei um valor para x, coloquei x igual a 1 e obtive o valor de y igual a 3. Agora que eu já tenho
2 pontos da minha reta, eu posso pegar aqui e traçar a minha reta. A minha reta, ela vai passar justamente por esses 2 pontos que eu encontrei. É claro que ela continuaria, o seu desenho continuaria de forma infinita aqui para cima, correto? E ali abaixo também, só que nós não desenhamos aí a extensão até o infinito, obviamente. Então, assim fica desenhada essa primeira reta aqui. Já esta segunda, a letra B, veja só, vamos utilizar novamente os 2 passos. Primeiro passo, determinar quem que é o nosso B, quem que é o coeficiente linear, que no caso o B é igual a 5. Ainda no primeiro passo, eu vou colocar aqui, olha só, o meu B igual a 5 no meu gráfico. Então, vou colocar B é igual a 5, sempre no eixo vertical. Agora, assim como no caso anterior, para eu desenhar a reta, eu preciso de 2 pontos. Um ponto só não basta. Então, para encontrar o segundo ponto, eu posso fazer assim, atribuir um valor para x, que no caso, não há problema nós sempre colocarmos o x igual a 1, que é o valor fácil de se trabalhar. Se o nosso x vale igual a 1, o nosso y vai ser menos 3 vezes 1 mais 5. Olha só, eu estou pegando aqui a expressão de y e simplesmente substituindo. No lugar de x, eu estou colocando o número 1. E assim, o y vai ser, então, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 5 dá 2 positivo. O que isso significa? Significa que quando x vale exatamente 1, o nosso y vale 2. E essas vão ser as coordenadas do nosso segundo ponto, olha só. Y igual a 2 e x igual a 1. Pronto, e assim como no caso anterior, eu tenho agora 2 pontos que podem ser ligados para eu desenhar a minha reta, olha só. Então, estou colocando aqui a minha reta, ligando esses 2 pontos, e assim eu tenho, então, o gráfico da minha reta. E com estes 2 exemplos, nós encerramos, então, essa videoaula sobre a equação da reta.